Olá a todos. Hoje vou apresentar um novo indicador do bot, que seria a retração de Fibonacci. A retração de Fibonacci, existem várias técnicas que são utilizadas usando ela para entradas e saídas das operações, né? Então, através da retração de Fibonacci, é possível você detectar um melhor ponto de entrada e um melhor ponto de saída. Para simplificar o uso no bot, eu programei ele para fazer o seguinte: ele só entra numa operação quando for um uptrend, ou seja, uma tendência de alta, né? Então você, quando tiver uma tendência de alta, você quer acompanhar uma subida e você está vendido na moeda, então você quer entrar novamente, né? Então ele acha um melhor ponto para essa entrada. E num downtrend, né, para fazer uma saída, né? Ou seja, um uptrend seria um long e um downtrend um short, né? Isso seria um básico da retração de Fibonacci. Vou mostrar o que é a retração de Fibonacci no gráfico e depois mostrar como funciona no bot. Por exemplo, se aqui é uma tendência de subida, então se eu jogar uma retração de Fibonacci no menor ponto ao maior ponto, eu tenho todos os raios, né? Todos os que seria em média 23,6%, 38,2% e assim em diante. Esse é num uptrend. Num downtrend seria, vou colocar aqui retração de Fibonacci, seria um ponto para um menor ponto. E aqui você tem também os raios, né? Mais invertidos os valores. Voltando ao bot, quais são as configurações que ele pede? Você tem que colocar, né, que você quer usar como Fibonacci para compra ou venda, você escolhe, né? Lembrando que eu não recomendo você usar o Fibonacci para compra e venda e dar o play e deixar rodando. Eu recomendo você usar para uma operação só. Se você quer fazer uma entrada, por exemplo, Fibonacci, depois você coloca a venda em algum outro indicador. Ou ao contrário, se você está na moeda e você quer achar um ponto para saída. Então você coloca em Fibonacci e continua a compra em outro indicador. Certo? Então eu não recomendo ficar fazendo várias operações. Eu recomendo fazer para você quer fazer uma entrada. Por exemplo, você pegou uma moeda, que nem a Ripple teve uns dias atrás, uma subida, e você quer entrar. Com o Fibonacci fica interessante você fazer esse melhor ponto de entrada, entendeu? Porque ela está num uptrend, então você quer fazer uma entrada. Também não recomendo o gráfico muito curto, de 5 minutos. Eu recomendo 15 minutos ou até 30 minutos para cima, né? E o Fibonacci ele funciona melhor com tendências, ou seja, se o mercado está lateralizado, tem pouco swing, não vai funcionar muito bem, certo? Como que ele faz para detectar os pontos de entrada e criar as linhas de Fibonacci? Ele funciona assim, ele tem um tanto de candles que ele fica monitorando, né? Por padrão o bot está em 52, mas você pode usar até 120 candles, certo? Mas por padrão ele usa 52. Então, ele lê um tanto de candles. Por exemplo, se aqui, vamos fazer um exemplo, aqui for 52 candles, seria isso. Então, todos esses candles ele vai considerar para análise para descobrir o ponto A e ponto B. O ponto A, que seria esse ponto, até o ponto B, que seria o máximo. Isso num uptrend. Se for num downtrend, é o contrário. Esse seria o ponto A e esse seria o ponto B. Como que ele sabe o que é o ponto A e o ponto B? Ele usa uma técnica simples, que seria da palma da mão. Da palma da mão não, desculpa, da mão. Então imagine que aqui fosse o dedo do meio, então os outros dedos são menores. Repara que seria isso. Aqui é a mesma coisa, aqui seria o dedo do meio, os outros dedos, a mão virada para baixo, então o dedo do meio e aqui seriam os outros dedos. Então essa é uma técnica simples para você descobrir o swing A e o swing B. Através desses dois pontos, eu vou mostrar novamente aqui, então você tem o ponto menor até o maior ponto. E aqui ele calcula a retração de Fibonacci. Vamos cancelar aqui, voltando ao bot, ele funciona normalmente com stop, inclusive recomendo usar stop, né?
Ele também tem stop gain, ou seja, se ele fazer uma entrada e a moeda começar a subir, ele tem o stop gain, se quiser sair mais rápido, né, num lucro que seja o interessante. Ele também funciona com anti-prejuízo. Lembrando que também, deixa eu só desativar o stop loss. Lembrando que no simulador também tem já o Fibonacci, então você pode fazer os testes se quiser no simulador. E agora eu vou mostrar a operação no modo real, acontecendo mesmo. Antes só de continuar nas operações feitas pelo bot, vou mostrar mais os detalhes da configuração. Continuando na escolha do método, como eu disse, ele vai fazer leitura de quantos candles eu quero ficar monitorando. E aqui é um detalhe importante para ele detectar o que é um uptrend e um downtrend. Por exemplo, aqui claramente a gente percebe que é. Então, para o bot saber que isso é um uptrend, ele vai detectar variação de preço de pelo menos 10%. Aqui teve mais que isso. 12, 13, deve ter dado uns 15%. Então, se passou a subida entre um ponto e o outro, né, entre esse ponto e esse ponto, mais de 10%, ok, ele reconhece como uptrend. E mesma coisa o downtrend. Se a diferença entre esse ponto aqui, por exemplo, e esse aqui for 10%, ele reconhece como um downtrend. Comprar na retração abaixo de 50%. Então, como eu disse, que no uptrend ele quer fazer a entrada, e ele cria os raios aqui. Então, abaixo de 50%, ou seja, se o valor estiver abaixo dessa linha de 50%, ele compra. Mas eu posso colocar abaixo dessa linha, abaixo dessa de 61, abaixo dessa de 78. Então, eu escolho a linha que eu quero. E a mesma coisa seria para compra. Vamos colocar aqui. Vamos apagar esse aqui e fazer um novo. Ok. Retração de Fibonacci. Vamos colocar desse ponto a esse ponto aqui. É a mesma coisa. Para entrada, vender na retração acima de, por exemplo, 38, 50, eu escolho o ponto. Então é a mesma coisa. Se ele tem entrada, se ele passou acima de 38, vende acima de 50, acima de 61, eu escolho o ponto de entrada. Vamos ver agora como foi as operações no bot. Bom, continuando então, vou mostrar aqui na prática mais ou menos como que o Fibonacci se comportou, a retração do Fibonacci. Ele não é um indicador, né, que você vai deixar ele rodando o tempo todo. Geralmente você vai usar ele para fazer ou uma entrada ou uma saída numa mudança de tendência, né? Porque ele não funciona no mercado lateralizado. Não é que não funciona, ele não tem muita eficácia. Ele funciona mais num up trading, né, que é o que vê claramente aqui, que o mercado está numa subida. Ou então se você quer fazer depois num down trend, né, se tiver uma queda. Então, no caso, como eu falei, o bot está programado para detectar esse up ou esse down trend e detectar os swings, né? O ponto A e o ponto B. No caso, claramente dá para detectar que é aqui e aqui, usando aquela técnica da mão, ou seja, imagina, o ponto mais alto seria como se fosse o dedo do meio da mão e o resto os outros dedos menores. E mesma coisa embaixo. Lembrando que, como o bot ele lê tantos candles para fazer essa detecção e a variação entre o ponto A e o ponto B tem que ser acima daquela porcentagem, no caso ele vem por padrão 52 candles de leitura, né? Seria mais ou menos, vamos ver aqui, seria mais ou menos isso aqui que ele vai ler. Certo? Todos esses candles ele vai ler para detectar o ponto A e o ponto B. E também a variação do ponto A e do ponto B. Aqui dá claramente, vamos ver aqui, mais que 10%. Ou seja, ele tem que ter essa detecção para ele saber que... Vamos apagar aqui. Vamos ver. Para ele saber que é uma tendência. Então, se ele tiver mais de 10%, tanto da subida do ponto A para o ponto B, ou do ponto A para o ponto B,
uma descida, um downtrade, então ele considera e cria o ponto de swing, que chama, que o Fibonacci precisa ter o ponto de swing A e B para poder calcular as retrações, que é esse caso. Vou mostrar aqui uma imagem do bot, porque o bot não está nessa máquina, então estava em outra, então eu tirei só um print para ver. Eu deixei rodando no dia 24 e dia 25, então ele detectou às 9h17 uma entrada por Fibonacci, né? Vou mostrar aqui, mais ou menos às 9h17, por aqui. Por que ele entrou aqui? Porque eu tinha colocado que, ao detectar um uptrend, porque o bot está programado para funcionar no uptrend a entrada e no downtrend a saída, certo? Ou seja, existem várias técnicas do Fibonacci, mas eu uso a técnica, eu dei uma simplificada na técnica usando que, se for up, eu quero fazer uma entrada nessa subida. Eu estou nessa subida, eu quero aproveitar então para entrar. Qual é o melhor ponto para entrar na retração de Fibonacci? Então eu programei lá no bot que abaixo de 50, a hora que cair para 50, ele entra. Como eu dei play mais ou menos por aqui, ele já detectou aqui e já entrou. Se eu tivesse detectado que abaixo do 61,8%, ele entraria aqui. Essas são as retrações. Então eu programo em qual retração eu quero entrar. No uptrend, ou seja, numa tendência de subida, eu quero entrar. Entrei aqui. Foi o que o bot fez. O bot entrou mais ou menos umas 9h17. Mais ou menos aqui. Agora eu vou fazer a retração do Fibonacci para a saída, para ver como o bot se comportaria com o Fibonacci na saída. Lembrando que daí o bot está programado para pegar um downtrend, ou seja, ele tem que ter um ponto A menor que o ponto B e fazer a entrada usando a retração do Fibonacci. Vou mostrar aqui como que seria agora. Ok, aqui já coloquei os pontos de swing A e swing B que o bot detectou, né? Então aqui a gente vê que é uma tendência de queda, no caso, né? Um downtrend. O bot está programado para vender no downtrend, né? Seria o short no downtrend, né? Técnica de short no downtrend com Fibonacci, retração de Fibonacci. Analisando o gráfico que está pronto agora, a gente vê que tem pontos, né, usando a técnica da mão, de que o dedo do meio e os outros dedos são menores, a gente vê que o ponto melhor seria aqui. Mas como o bot, no momento que ele fez a operação de compra, mais ou menos aqui, ele leu os candles, os 52 candles, até o momento de leitura, esse era o menor ponto. Então, como esse era o menor ponto no momento de leitura, é a partir daqui que ele faz a retração no Fibonacci. Então, repara que quando ele detectou esse ponto, ele já jogou aqui e o bot estava programado para vender acima de 38,2. Então, veja que aqui ele quase chegou, né? Ficou sombra, mas não chegou provavelmente a ser detectado pelo bot, porque pode dar uma pequena diferença do que o TradingView gera aqui e o que o bot gera, né? Porque são 8 casas decimais, às vezes diferença de arredondamento na 8ª casa pode dar uma pequena diferença, ele pode ter jogado um pouco mais para cima. Mas repare que mesmo nesses pontos que o bot detectou, o gráfico chegou a acompanhar, ele praticamente quase chegou no 38,2. Mas teve uma queda e subiu novamente e depois teve a sombra desse candle, que foi realmente aonde ele vendeu. Se reparar aqui, ele vendeu mais ou menos umas 6,10, né? Com um lucro de 1,59%. Então foi mais ou menos aqui o que ele vendeu. Eu poderia ter colocado para vender acima de 23,6 ou acima de 0,5. Então o grande segredo é o número de candles que for ler. Como eu coloquei para ler a 52, se eu colocasse um pouco mais maior esse range, talvez ele detectasse um pouco melhor esse ponto, um pouco mais abaixo. Mas obviamente a leitura do bot nunca vai ser tão perfeita que nem um grafista profissional. Então esses são os pontos que ele detectou no momento da operação. Se um grafista profissional, provavelmente ele ia esperar um pouco mais para fazer a análise dele.